tarde a todos. Primeiramente, desculpe por essa confusão. Boa tarde. Nós vamos, então, começar a aula hoje de modelagem e análise de processos de negócio, a nossa aula 3, e ela se refere ao capítulo de modelagem de processos. Bem, voltando ao nosso livro-texto, é o CBOK, versão 3.0, né? Então, nós temos, dentro do rol dos conteúdos, nós começaremos agora, então, com a parte de modelagem de processos, a ação de modelar os processos. Notem aqui o seguinte, nós temos o seguinte cenário dentro de uma organização. Então, nós temos a questão da área de TI na coleta de todos os dados da organização. Essa coleta acaba se transformando hoje, pela capacidade que a gente tem na área de TI, de coletar basicamente tudo no que se refere a um processo de uma organização, já que os computadores, os terminais, normalmente fazem já parte da execução dos processos, das atividades, das tarefas que ocorrem dentro da organização. Na maioria dos casos, uma determinada atividade só pode ser feita via um terminal ou um computador, tá? Ou utilizando um desses instrumentos. Obviamente, com a automatização da coleta de dados, da entrada de dados, o volume de dados coletados é enorme. Então, basicamente, nós temos uma nova concepção agora, que é a concepção do Big Data. Então, o que o Big Data é? É um conjunto enorme de dados, referindo-se, nesse caso, à organização, a todos os seus processos, a todos os seus registros de fatos geradores que nós queremos, e não necessariamente podem ter uma finalidade inicialmente definida. O trabalho com Big Data, na realidade, vai se constar, né, na parte de analisar todos os dados, ver tendências, cenários, ações e regressões que estão ocorrendo dentro da organização. Nesse contexto, nós temos, então, para fazer a modelagem, nós temos arquitetura de negócios, os metadados. Lembro que nós já tivemos o conceito de metadados na disciplina de sistemas de informação, tá? O monitoramento dos processos, ok? Para isso, nós termos a geração e o controle da modelagem de processos. O que, enfim, é modelagem de processos? Então, modelar processos é um conjunto de atividades envolvidas na criação de representações dos processos de negócios existentes ou propostos. Ele normalmente procura prover uma representação de ponta a ponta ou uma porção dos processos primários de suporte ou de gerenciamento. Vamos traduzir isso daqui. Então, modelar processos de negócios, o que a gente quer? Nós queremos representar esses negócios ou esses processos, sejam eles já existentes na organização ou aqueles que já estão ocorrendo na organização, ou
demonstrar, modelar uma proposta de um novo processo de negócio. Seja de uma revolução muito grande, uma transformação muito grande, ou seja, começando-se de zero, ou modelar ou apresentar alguma alteração dentro de um modelo já existente. Então, essa é a atividade de modelagem de processos. Como é que nós vamos representar e apresentar estes processos para a organização? O propósito, então, da modelagem é criar a representação de processos de maneira completa e precisa sobre o seu funcionamento. Vamos colocar aqui, em termos mais leigos, é como se nós fizéssemos um grande mapeamento, um grande roteiro de tudo que ocorre dentro da empresa. Para isso, existem várias ferramentas e várias técnicas. Tá? Então, veja, nessa representação, ou nesse modelo, o que a gente vai fazer? Nós vamos coletar os dados e representar os conceitos dos processos e atividades dentro da empresa. Então, nesse modelo de processo que vai ser representado, normalmente nós vamos representar por o quê? Por ícones. Tá? Então, esses ícones vão representar tudo o que ocorre dentro da organização em termos de processos e suas subdivisões. Então, as atividades, eventos, decisões, condições e outras coisas que ocorrem, inclusive a relação entre eles. Bem, para mostrar ou para representar, normalmente se utilizam várias ferramentas. E aqui alguns conceitos que valem a frisar. O que é um diagrama, o que é um mapa e o que é um modelo de processos. Vamos lá. O que é um diagrama? Então, o diagrama retrata os principais elementos de um fluxo do processo. Emite detalhes menores. Ok? Então, o detalhamento, as especificações mais detalhadas não entram no diagrama. Já o mapa agrega maior detalhe acerca dos processos e alguns relacionamentos, os mais importantes, entre os componentes, tá? Como os atores, eventos e os resultados. O mapa varia em nível de detalhe. Já o modelo de processos, ele documenta com maior precisão o funcionamento atual ou futuro e todos os fatores que afetam o comportamento, no caso estamos aqui, pessoas, informações, instâncias, automação, finanças e assim por diante. E normalmente utilizam ferramentas específicas que permitem, inclusive, a simulação e a prototipação desses processos. Fazendo uma analogia, imagine o seguinte, nós queremos representar uma casa, tá? Modelar uma casa. Se nós utilizarmos o diagrama, basicamente nós vamos fazer o quê? A planta baixa da casa. Então, as paredes, onde vão estar as janelas, né? Onde vão estar as portas, a escada e assim por diante. Já o mapa,
imagine que o mapa, além da planta baixa, ele vai ter, inclusive, tá, a localização do mobiliário dentro daquela casa. Seria mais ou menos um projeto arquitetônico. Já o modelo de processos. Imagine que para essa mesma casa, tá, o modelo de processos acaba sendo uma maquete virtual, onde a pessoa pode virtualmente entrar na casa, ver a casa de fora, entrar por todos os seus cômodos, ver os mobiliários e assim por diante. Ou seja, ela consegue ver o que está se propondo como projeto, como é que essa casa seria, tá? Inclusive propor mudanças e representar essas mudanças de uma maneira mais próxima à realidade. Perceberam a diferença entre diagrama, mapa e modelo de processos? Está basicamente no nível de detalhamento. E, é claro, para cada um desses tipos, seja diagrama, mapa ou modelagem de processo, há ferramentas mais adequadas para se fazerem isso daí. Bem, existem várias ferramentas para se fazer tanto o diagrama, como o mapa, como a modelagem de processo. Na questão dessas ferramentas, nós temos basicamente algumas notações. Essas notações são representações previamente definidas para se atingir um objetivo. Então, são notações padronizadas, evitando-se que, com isso, cada pessoa cria a sua forma específica de representação, isso prejudicando, portanto, a leitura e a própria representação de um processo por outras pessoas, seja na organização ou seja fora da organização. Bem, para a modelagem de processos, a notação padronizada pela OMG é o BPMN, que nós já falamos na aula passada, que é Business Process Model and Notation, ou seja, modelo de processos de negócios e notações. Então, o BPMN permite que você faça a modelagem de processos com vários níveis de abstrações. Podemos fazer desde o diagrama, mapa, ou a modelagem do processo em si. Ele tem todas as representações, todos os ícones necessários para que se possa representar, ou seja, modelar o processo. É o que se utiliza hoje por todas as organizações. Temos outras representações também já padronizadas, que podem vir a complementar a utilização de ferramentas BPMN, fornecendo outros tipos de representações complementares. E aqui, uma observação. A questão da UML. UML vocês já devem ter ouvido falar, aqueles que estão tendo aula com o professor Jaime ou com a professora Sandra Mara, vocês já estão tendo os conceitos básicos da notação do UML, entre eles, né, as ferramentas para modelagem orientada a objetos. Então, diagrama de classes, diagrama de casos de uso, diagrama de atividades, diagrama de sequência, e assim por diante. Todos esses diagramas, todas essas ferramentas são padronizadas e definidas, tá, pela OMG também. Só que por uma unidade específica de OMG.
Então, a UML consiste em um conjunto padrão de notações, técnicas de diagramação orientada à descrição de requisitos de sistemas de informação. Então, aqui nós podemos colocar o seguinte: nós temos o BPMN, que vai fazer toda a representação dos processos e suas respectivas subdivisões, subprocessos, tarefas, atividades e assim por diante, ok? Dando uma visão ponta a ponta de uma, entre aspas, linha de produção ou de serviço, passando pelas várias instâncias funcionais. Isso serve para os mais diferentes públicos, seja para os administradores, planejadores, arquitetos e gerentes de negócios. Já a UML, ela está basicamente relacionado à área de TI. Como fazer modelagem de processos e implantar o BPM dentro de uma organização, para se implantar é necessário a utilização maciça de tecnologia de informação. O BPM e a tecnologia de informação, usando TIC, tá? Que são as tecnologias de informação e comunicação, elas estão imbricadas. Uma depende. É claro que, se você tem uma organização já implantado o BPM, o gerenciamento por processos, a área de TI tem a sua vida muito mais facilitada. Ok? Então, os diagramas que a área de TI vão utilizar para implementar os diversos sistemas, para dar suporte ao TI, são feitos utilizando o ML. Ok? Então, nós temos BPMN, usando o Visage, outra plataforma qualquer para modelar, e nós temos a tecnologia de informação e os projetos de sistema. E, obviamente, para projetar um sistema, você vai ter que ter ferramentas específicas para isso daí. Nós temos também o fluxograma, que o fluxograma também ele é padronizado, e ele normalmente é uma ferramenta que representa mais genericamente, eu diria assim, está na fase dos diagramas, tá? A movimentação de uma linha de produção, o que ocorre dentro da organização, de maneira bem simples. E daí nós temos outras notações, são EPF, IDF, Value Stream e assim por diante. Mas as duas principais notações são BPMN e UML. Ok? Bem, quem é que participa da atividade de modelagem de processo? Então, para você modelar um processo, não basta ter somente uma pessoa que domine, por exemplo, uma ferramenta como o Visage, ok? Você precisa ter, primeiro, uma ação conjunta, você precisa ter uma equipe para fazer isso. E essa equipe, ela é composta por várias pessoas. Então, normalmente, você tem os especialistas, ou seja, aqueles que dominam todas as áreas funcionais da empresa, ou dominam cada uma das áreas funcionais da empresa, tá? Seja a nível de chefia, de liderança, seja a nível de execução.
nós temos normalmente um facilitador. Esse facilitador, como que nós podemos definir? Como se fosse um moderador, aquela pessoa que vai organizar toda a atividade, desde as reuniões, e conduzir o processo de modelagem. Já o modelador é aquele especialista responsável por pegar tudo que está sendo discutido e gerado nessas reuniões com os especialistas e executores e colocar dentro ou utilizando uma ferramenta, representar o que está sendo discutido. Tá? Aqui tem algumas outras pessoas que a gente mais para adiante, nas outras aulas, algumas funcionalidades que ocorrem quando essas empresas já utilizam ou já estão utilizando o BPMN. Tá? Então, nós temos aqui desde gerente de processos, arquiteto de processos, analistas de processos e modelador de processos. São funções, né, são atividades específicas que vão estar atuando dentro do que a gente chama de escritório de processos. O que são escritórios de processos? Normalmente, é uma parte da empresa, né, uma funcionalidade da empresa, um local da empresa, onde vão estar alocados os recursos para o gerenciamento do BPM. Então, aqui nós vamos ter, sim, os arquitetos de negócios, analistas de negócios, os modeladores de negócios e alguns gerentes, e principalmente em reuniões específicas, é claro que com o pessoal da área de TI. Esse escritório de processos, ele é responsável pelo monitoramento completo de todo o BPM. Ele é uma estrutura auxiliar dentro da organização. E é através do escritório de processos é que se vai ter o acompanhamento, o monitoramento, para, inclusive, proporcionar ou propiciar possíveis mudanças, melhorias e ajustes finos dentro dos processos da organização. O escritório de processos está intimamente ligado com a área de TI. Bem, nós temos aqui, na parte de arquitetura de negócio e arquitetura de processos. Qual é a diferença desses dois conceitos? Tá? Então, o que é arquitetura de negócio? Então, a arquitetura de negócio se preocupa com o que fazer. É uma visão mais lógica dos processos dentro da empresa. É uma visão de concepção. Então, o nível de abstração é maior. Ok? E ele vai definir qual é a capacidade de executar ou de entregar algo. É a estratégia do negócio. Né? Então, o que nós vamos fazer? Então, a arquitetura de negócio, ela visa a eficácia, ou seja, o objetivo do negócio. O que fazer? Eficácia. Já a arquitetura do processo, ou arquitetura de processo, ela se preocupa
com o como fazer. Então, arquitetura de negócio, o que vai ser feito, e arquitetura de processo, como é que isto vai ser feito. Então, foca nas atividades físicas dos processos e seu gerenciamento. Arquitetura de processos lida com a eficiência do negócio. Tá? Lembre-se que nós já discutimos estes conceitos em sistemas de informação: eficácia, eficiência e efetividade. Relembrando que o conceito de efetividade está em satisfazer as necessidades, neste caso daqui, do cliente. Então, a efetividade vai ser a ação conjunta da eficácia, ou seja, o que vai ser feito, e a eficiência, como é que vai ser feito. Se você conseguir ser eficaz e eficiente, você terá uma alta efetividade. Para fazer o processo de modelagem, normalmente há 3 estratégias. Isso, inclusive, podemos dizer até o seguinte, né? Modelagem de sistemas também está nisso daqui. Então, nós temos as estratégias básicas, o que são mais utilizadas, são a modelagem de cima para baixo, que a gente chama de modelagem top-down. Nós temos o do meio para fora e nós temos de baixo para cima, bottom-up. Então, normalmente, as abordagens mais utilizadas são a primeira e a terceira. Então, de cima para baixo e de baixo para cima. De cima para baixo, ou seja, você parte de uma visão lógica, então uma visão conceitual, e daí você vai detalhando esses processos, tá? Ou essas atividades. Então, o que você tem? Você tem uma visão lógica, daí vai passando para a visão física, e daí nós vamos ter lá, então, tudo aquilo que a gente já viu, né? Tarefas, atividades, cenários e passos. Então, vai se detalhando. Então, você pega a concepção geral da organização, faz uma descrição rápida, uma modelagem rápida de ponta a ponta do processo conceitualmente, ou seja, a visão lógica, e daí, para cada uma das várias etapas, você foca e daí vai detalhando. Então, você parte do genérico para o detalhado. Pegando a de baixo para cima. A visão de baixo para cima é quando você parte do detalhamento de uma determinada atividade e tarefa, ok? E começa a modelar, a partir desse detalhamento, as etapas superiores. Esse tipo de abordagem ocorre quando você já tem os processos em andamento, funcionando, tá? Então, você já tem uma empresa lá com BPM, já está funcionando todo aquele processo, e você vai entrar na organização e vai querer fazer a modelagem. Então, você já começa fazendo etapa por etapa, porque você já conhece essas etapas, ok? Então, você acompanha o fluxo e vai documentando detalhadamente. A partir desta modelagem detalhada, você vai modelando as etapas superiores, chegando até na etapa lógica. Por que isso? Isso vai permitir, por exemplo, você analisar como está a área gerencial, tá? E daí
partir, se for o caso, para um desenho ou um redesenho dessa estrutura. Então, você vai praticamente mudar a faixa de gerenciamento. Vamos colocar aqui, se nós fôssemos desenvolver um sistema de uma empresa que já está funcionando, ok? Nós já automatizamos, desculpem, todos os processos, todas as atividades e tarefas, estamos coletando os vários dados, e daí nós vamos estabelecer quais são os relatórios gerenciais que vão ser gerados a partir desses processos detalhados. Então, é uma abordagem bottom-up. Já a abordagem middle-out, ou seja, de dentro para fora, essa abordagem normalmente se utiliza em que você pega uma visão conceitual, lógica da organização, ok? E analisa ela em termos das suas atividades e tarefas, a parte interna, tá? E como isso se relaciona com as outras atividades e tarefas e processos, inclusive chegando no impacto ao cliente. Então, no processo middle out, o que nós vamos ter? Principalmente quando você tem aquelas atividades interfuncionais e interorganizacionais, em que você, dentro de um determinado processo, você vai ter outros processos que vão interagir para fazer a execução, para proporcionar a execução daquilo que se está se querendo. Lembre-se lá que quando eu falei da linha de produção, em que você tem atividade just in time, em que o estoque da empresa está basicamente distribuído nos próprios fornecedores. A empresa só vai ter aquele mínimo necessário para prover, por exemplo, 1 ou 2 ou 3 dias de produção. A partir disso, né, ou enquanto isso, o fornecedor está constantemente repondo esse estoque de acordo com a demanda da organização. Então, para isso, obviamente, essa abordagem de dentro para fora é uma abordagem mais adequada. Ok? Mas daí são para casos específicos. Bem, na questão de modelagem, como um todo, seja qualquer uma dessas abordagens, às vezes não está bem claro como as coisas funcionam. Principalmente quando você vai propor alguma mudança ou algum processo. Tá? Então, às vezes tem que adotar a abordagem iterativa. O que significa isso daí? Em que você faz a discussão, propõe o primeiro desenho, né, a primeira modelagem, a primeira representação. A representação traz de volta para a discussão e faz o refinamento, ok? Ou seja, vai se fazendo isso numa espiral até você ter conseguido representar adequadamente. A abordagem iterativa, ela é muito utilizada quando você vai propor uma mudança de um processo, de uma atividade ou de uma tarefa. Tá? Em que você, principalmente nessa proposição, você deve, ou possibilitaria, né, ou procura fazer uma prototipação do que você está propondo. Então, você faz a modelagem, faz a implantação, né, ou faz a simulação, vê se aquilo está ocorrendo de forma adequada e vai repetindo esse processo até que o refinamento seja ok e a prototipação
demonstre a viabilidade ou não do processo. Ou se nós utilizarmos ferramentas de modelagem de processos integradas à ferramenta Case de automação de processos, essa modelagem de prototipação você consegue simular computacionalmente como é que ocorrerão esses processos e essas atividades. Bem, sobre níveis de processo. Alguém falou alguma coisa? Então, nós temos, sobre a modelagem de processo, nós temos alguns níveis, né, que a gente vamos chamar assim, algumas etapas de modelagem. Primeiro, a descoberta dos processos. É o levantamento de informações sobre como que os processos estão funcionando, tá? Nos vários níveis de detalhe. Então, normalmente, vamos colocar aqui para a nossa área de desenvolvimento de sistemas, né, na nossa área de TI, vocês são contratados para informatizar uma empresa, uma organização. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer o levantamento de como está ocorrendo, de como estão ocorrendo as coisas. Tá? Então, nós vamos ter, desde um nível mais alto de abstração, aquela abstração lógica, né? E como é que se representa isso daí? Então, nós vamos ter a orquestração, ou seja, como os vários processos estão interrelacionados, né? Como também uma visão física, desculpem, dos processos, que são as atividades. Nesse tipo, nós vamos ter a visão lógica, como que é que ele se relaciona, e as atividades, quem e onde é que estão sendo executadas essas atividades e o fluxo de trabalho. Então, nós temos processos e as várias atividades sendo executadas. Nós vamos precisar que, nessa fase de levantamento, os processos devem ser decompostos num nível suficientemente baixo, vamos dizer assim, detalhado, para que a gente consiga entender as tarefas, como essas tarefas são executadas e como elas se encaixam para produzir os requisitos operacionais da empresa. Então, nós temos o como, aliás, o que, o como fazer. Então, esse é o tipo básico que nós vamos ter de modelagem. Então, a modelagem pode ocorrer no modelo de fluxo de trabalho, tá? E nesse modelo de fluxo de trabalho, nós vamos decompor em tarefas, tá? Ou seja, como é que esse trabalho é executado e os passos para executar estes trabalhos e essas tarefas, que é o como fazer. Aqui é importante frisar, o trabalho de modelagem não deve ser focado na ferramenta. Tipo, vou usar o BPMN com a ferramenta Visage e vou adequar todo o meu trabalho de modelagem, de representação, em cima da ferramenta. É o contrário. Eu tenho uma necessidade de modelagem, de representação, e vou escolher a melhor ferramenta que atenda os meus objetivos de modelagem.
Finalmente, algumas perguntas no processo de modelagem que devem ser feitas quando, na ocasião, né, daquela reunião com os moderadores, com o facilitador, com os especialistas, com o arquiteto e com o gerente de negócio e processo. Então, nós temos o seguinte: você vai ter lá um processo que vocês vão modelar. Perguntas básicas, tá? Para que serve esse processo? Quais as atividades são desenvolvidas nesse processo? Quem é que está envolvido no processo? Quais são os negativos deste processo? Então, nós temos aqui o que faz, como faz, quem faz. O que está de errado? Né? O que dá de errado vai me dizer o que é o que eu posso fazer para melhorar. Essas perguntas básicas, que devem ser feitas em cada uma das etapas, devem ser respondidas, isso daí, e documentadas, tá? São os insumos básicos, fundamentais para a atividade de modelagem. Só que as coisas não ocorrem de maneira tão simples, né? Teoricamente, como a gente está discutindo aqui. Se você já tem uma organização que está em funcionamento e você vai modelar, aqui você vai encontrar vários problemas, várias resistências. Primeiro, como já foi falado na aula anterior, todo mundo procura se manter naquela situação, né? A tendência à inércia, não mudar o que está funcionando. Se eu sempre fiz assim, por que eu tenho que mudar? Então, nós temos aqui problema da cultura organizacional, isso é um problema muito grande que deve ser levado em consideração nas atividades de modelagem e implantação de BPM, nas políticas da empresa e até nas necessidades funcionais de cada um dos colaboradores da empresa. Aqui alguns problemas que normalmente são encontrados. Vejam, desde o BPM, aliás, e ponham para nós da área de TI. Os mesmos problemas que se encontram para implantar o BPM são os mesmos problemas que a área de TI encontra para operacionalizar ou implantar os sistemas de informação. Então, colocando aqui um dos problemas citados, né? O conhecimento deve ser externalizado e plenamente compreendido pelas partes interessadas. Eu sempre utilizo dois provérbios, né? Que não são meus. Um é que o que é óbvio para mim não necessariamente é óbvio para você. Eu coloco assim: só os gênios enxergam o óbvio. Depois que alguém mostrou alguma coisa, né? Aquela coisa se torna óbvia, mas somente um gênio enxerga aquilo, né? Uma vez que está enxergado, explicitado, aquilo diz: isso é assim mesmo. Então vamos por assim: a Terra é redonda, né? É óbvio. É óbvio porque teve pessoas há séculos atrás que provaram que a Terra é redonda, mas ninguém ainda tinha visto ou definido ou percebido que a Terra é redonda. Podia ser plana, podia ser forma de paralelepípedo e assim por diante. Tá?
Hoje é óbvio que a Terra é plana, que a Terra é redonda, ok? Que não é plana. E o segundo, como nem todo mundo enxerga o óbvio, todo o óbvio tem que ser explicitado. E é o que se colocou nessa frase. O conhecimento deve ser externalizado e plenamente compreendido por todas as partes interessadas. Executar a tarefa tem que explicar exatamente como é que aquela tarefa é executada, né? Quais são a origem, o meio e o fim da tarefa, para quem ela se destina, né? Qual o produto gerado, qual o insumo que ela recebeu, quais são os passos que essas tarefas são executadas, em que passos são executados, e isso seja documentado de uma forma tal que quem esteja lendo consiga repetir o processo, ou seja, executar aquela tarefa, tá? Sem problema nenhum. Obviamente tem os problemas de habilidade, treinamento, etc. Mas que, vamos por assim, no manual de procedimentos, a pessoa que está executando aquela tarefa consiga fazer, sem nenhum problema. Na prática, ocorre que ou a pessoa não quer repassar o pulo do gato, vamos dizer assim, o detalhamento de como ela executa a tarefa, por medo, de repente, de perder a sua função, né, seu emprego, através da automatização, um exemplo assim, tá? Ou porque ela acha que é tão óbvio algumas coisas, que como é óbvio, ela não passa para adiante. Porque para ela é óbvio, então ela pula etapas, não intencionalmente, mas que aquilo para ela é tão rotineiro, né, tá tão na cara, que ela não precisa falar. E, obviamente, daí você não consegue, na hora de modelagem, modelar adequadamente e representar adequadamente o que está acontecendo. Tá? Então, garantir que esse conhecimento funcional seja explicitado e documentado é um dos grandes problemas que a gente tem, tanto do BPMN quanto no desenvolvimento do sistema. E é claro que há várias técnicas para conseguir se extrair essas informações. Tá? Outro problema que tem é o seguinte: por que eu vou modelar? O dono da empresa, ou a gerência, ou a direção da empresa decidiu fazer o BPM, né? Implantar o processo de BPM. E não explica por que ela decidiu, por que precisa mudar, se ela efetivamente quer mudar, se foi feita uma comunicação geral a todos os envolvidos, ou envolvidos responsáveis, da necessidade de modelar. Se as pessoas que estão envolvidas no processo de modelagem, né, aquela equipe lá, moderador, facilitador e os especialistas e as áreas executivas, não souberem a razão, não souberem o objetivo de por que é que eles estão lá, obviamente não vai ter nada produtivo, não vai ser nada produtivo para se fazer isso, tá? Então, o objetivo tem que estar muito bem explicado para todos, tá? E compreendido por todos. Outra coisa, problemas de modelagem, né? Às vezes, uma notação única, tipo, utilizar somente o BPMN, não consegue representar adequadamente tudo o que você quer. De repente, vale a pena começar uma primeira etapa através de diagramas, tá? Depois, num processo de refinamento, ir para mapa e, finalmente, ir para uma modelagem detalhada.
Às vezes, também é necessário utilizar, por exemplo, um diagrama de atividades, um diagrama de casos de uso, né? Quem faz o quê, quais são os processos que as pessoas fazem, né? Que é os casos de uso. Então, o BPM N, ele não tem essa ferramenta específica para modelar o caso de uso, tá? Como nós também temos algumas outras ferramentas, vamos colocar aqui, como um diagrama de fluxos de dados ou ainda um diagrama de classes. Tá? Tudo isso daí são notações que vêm a complementar toda a visão funcional da organização. Então, não se deve se limitar a uma única notação. Utiliza-se aquela mais adequada para o momento mais adequado. Opa, o que houve aqui? Quanto à questão dos objetivos, né? Outros problemas que são também comumente, que ocorrem comumente no processo de modelagem ou na implantação de uma nova abordagem, né? É a questão das expectativas. Gerenciar as expectativas das pessoas e da organização é muito complicado. Seja porque, de repente, o arquiteto de processos ou de negócios, né, ou o próprio diretor da empresa que definiu a implantação, vamos por aqui, da modelagem, gera uma expectativa que não é real, ou seja, o objetivo definido não está bem claro e as pessoas ficam com uma expectativa diferente, né? Seja maior ou menor. Então, você conseguir fazer com que a expectativa das pessoas estejam controladas dentro de um objetivo específico, que elas concordem, saibam em que elas vão chegar, tá? Isso é muito difícil. Gerenciar a expectativa vai garantir a participação de todas as partes envolvidas. Imagine que, de repente, você chega lá como um consultor de BPM, fala 1000 maravilhas e cada um imagina uma maravilha para o seu setor, para a sua função, para a sua atividade. Ok? E que, na prática, aquilo não ocorre, né? Aquilo que a pessoa está imaginando, de repente, não vai ocorrer. Então, manter sempre o pé no chão das pessoas para garantir que elas sejam participativas do processo. Tá? Sempre modelar com base em um modelo bem definido, inclusive modelo de comunicação bem definido. Ou seja, você modela, tá? E as pessoas que estão participando daquele processo de modelagem, seja o representante da área e assim por diante, estejam plenamente conscientes do que está sendo modelado e que tudo que está sendo feito seja comunicado para todas as pessoas interessadas. Não necessariamente só aquela staff que está participando da modelagem, mas também aquelas pessoas que vão ser direta ou indiretamente afetadas. O outro problema que tem, obviamente, é não conseguir se avaliar adequadamente o modelo. Ou seja, aquilo que está sendo apresentado, tá? Se aquilo que está sendo apresentado representa efetivamente o que se quer representar. Tá? Às vezes,
Apresenta-se um modelo e esse modelo, na prática, não corresponde com o que está sendo executado, tá? Ou o que está sendo proposto. Isso é muito comum. Então, fazer esse ajuste entre a modelagem e a realidade, tá? Seja a realidade em execução ou uma realidade a ser proposta, é muito difícil. Tá? É um dos grandes problemas que se tem. Outra coisa é se você está no processo de modelagem e vai modelar, por exemplo, um processo específico com as suas respectivas tarefas, atividades e cenários. Você chama para fazer parte dessa modelagem, você deve chamar quem são as pessoas expertas no assunto, seja os gerentes até os executores dessas atividades. É muito comum, às vezes, um gerente, né, um chefe, um responsável por uma área funcional, tá? Ele tomar para si a atividade de auxiliar na modelagem, né, de dar as informações. E esse gerente, muitas vezes, independente da razão que seja, dos motivos que seja, tá, não conhece detalhadamente as tarefas que são executadas. Ao se excluir essas pessoas que executam as tarefas, você está colocando em risco a atividade de modelagem, tá? Principalmente na parte de detalhamento. Outro problema é definir o nível de detalhamento. Então, seja das 3 abordagens, né? Bottom-up, middle-up e up-bottom, o que nós temos? Desculpe, top-down, o que nós temos? Para cada uma dessas estratégias, você tem um nível de abstração diferente. Às vezes, se você está ainda na abstração lógica, fazendo a primeira camada de modelagem, você já querer entrar na modelagem do detalhamento de como esses processos são executados, né? E às vezes ocorre não só em função do modelador querer fazer isso, né, ou do facilitador do processo, mas às vezes pela própria expectativa e vontade da pessoa responsável, de repente, por uma determinada área do processo, querer já expor tudo que ele sabe e tudo que ele pretende fazer. Então, essa pessoa acaba querendo fazer um detalhamento que, naquele momento, não é necessário. Então, manter a expectativa, tá? E o nível de detalhamento para cada etapa e que cada um saiba é um dos grandes problemas. Tá? A tendência normal é que todo mundo já queira ir com o seu processo detalhado, já modelando o seu processo mais detalhado, processo possível. Outra coisa é confundir entendimento de processo com padronização de processo. Aqui é o seguinte, quando você vai modelar, né, vai representar o processo, você vai representar o que está sendo executado ou o que vai ser proposto. Então, ele vai fazer uma representação. Aqui não se quer padronizar os processos, que todos ocorram da mesma forma, todas as atividades ocorram da mesma forma. Por quê? Porque cada um tem as suas características e especificidades. A atividade de padronização não é o que se espera numa modelagem de processo. Tá? Então, é sempre representar o que está sendo feito ou o que vai ser proposto.
colocar informações de auxílio à execução de processos nos procedimentos. Então, quando você vai modelar, você vai fazer um dos produtos gerados, é um manual de procedimento. Ok? Então, nesse manual de procedimentos, deve estar documentado tudo aquilo que deve ser feito. Isso é um grande problema. Como já falei anteriormente, às vezes o especialista no assunto, o executor no assunto, tá? Ou acha muito óbvio, ele omite passagens, tá? Ou com medo de alguma coisa, de perder, etc., e ele acaba efetivamente omitindo de forma proposital. Tá? Então, um dos grandes problemas é a gente conseguir colocar essas informações no manual de procedimentos adequados. Tá? Bem, gente, atividade de modelagem, obviamente a gente viu a questão aqui conceitual, né, de como isso, do que é essa atividade. Nas próximas aulas, nós já vamos ver algumas técnicas de levantamento de dados, né, levantamento de informações, para que se consiga fazer a modelagem e o desenho de processos. Professor. Oi. Esses slides vão estar no Moodle? Vão estar no Moodle. Ok, obrigado. Então, tá bom. Então, o que nós vamos fazer? Então, nas próximas aulas, nós já vamos complementar mais algumas informações e detalhar mais outras etapas na implantação do BPMN, do BPM. Ok? Eu estou parando agora a gravação.